do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao tema Profecias sobre o Senhor Jesus Cristo, a parte 2. No dia 17/10/2021, nós também vimos a respeito de profecias sobre o Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, profecias sobre a linhagem de Cristo, profecias sobre o nascimento de Cristo, profecias sobre a vida de Cristo, profecias a respeito da linhagem de Cristo, que seria através de um nascimento virginal. E as primeiras boas novas se encontram lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é conhecido como proto-evangelho, que é a primeira profecia, as boas novas sobre Cristo, que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, né? Haveria inimizade entre a semente da serpente, entre a serpente e a descendência da mulher, mas que venceria, né? A semente da mulher venceria. E isso se cumpre no Senhor Jesus Cristo. Também em Gênesis capítulo 9, versículo 26, aponta que o Senhor Deus seria o Deus de Sem, um dos filhos de Noé. Então, houve Abel e Caim. Caim matou Abel. Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete, e através da linhagem de Sete veio Enoque, que andou com Deus, e Noé. Então, uma geração de justos, de piedosos. E de Noé, Deus achou graça, né? E um dos filhos de Noé, chamado Sem, havia Sem, Cã e Jafé. Então, da descendência de Sem, o Senhor, o Deus de Sem, apontando que a descendência da mulher viria através da descendência de Sem, né? Os povos semitas, né? Então, através da descendência de Sem. Gênesis capítulo 9, versículo 26. A religião verdadeira estaria entre os descendentes de Sem. Também aponta que a descendência da mulher estaria através da descendência de Sem. Amém? Amém. Continuando. Da descendência de Sem até chegar a Abraão. Então, em Gênesis capítulo 2, capítulo 12, versículo 2 e 3, Deus chama Abraão, né? Versículo 1 até o 3, Deus chama Abraão, e no versículo 2 e 3 abençoa Abraão, promete que engrandeceria o nome de Abraão, sugerindo que o Messias viria da posteridade de Abraão e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, e Gálatas capítulo 3, versículo 16, interpreta essa promessa, né? E também isso aponta para Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é a semente da mulher. Então, descendência de Sem, descendência de Abraão, como sendo cumprida em Cristo. Descendência de Isaac. Então, foi através da descendência de Isaac que Deus estabeleceu a sua aliança e instituiria suas bênçãos. Gênesis capítulo 17, versículo 19 e o versículo 21, né? 19 ao 21. Deus escolheu a Isaac e não a Ismael. Então, Abraão, Isaac e não Ismael. E também Jacó, né? A descendência de Jacó. A linha das bênçãos messiânicas estreita se convergindo em Jacó e não em Esaú. Então, conferir a leitura em Gênesis capítulo 25, versículo 22 e 23, Gênesis capítulo 28, versículo 13, e em Números capítulo 24, versículo 17 e 19, salienta que um governante, o cetro, né, no versículo 17 de Números 24, viria através da descendência de Jacó e que esmagaria o inimigo e terá domínio, né, versículo 19, terá domínio. Números 24, versículo 19. E de Jacó, um de seus filhos, Judá, da descendência de Judá, tribo de Judá. Em Gênesis capítulo 49, versículo 10, afirma-se que o Messias
como rei, virá da tribo de Judá. O Messias da tribo de Judá possuirá o cetro. Gênesis capítulo 49, versículo 10. E também da descendência de Judá, através da descendência de Davi. O Messias será um descendente de Davi, segundo Samuel capítulo 7, versículo 12 ao 16. Nessa promessa feita a Davi, versículo 16, o Senhor indicou que o seu descendente, o Messias, terá uma dinastia eterna, uma casa, né? Ele poderia governar, isso aponta para o trono, governar sobre os povos, né? O reino, e seu reino será eterno. E o Salmo capítulo 89 expande essa promessa, segundo Samuel capítulo 7, versículo 12 a 16. Então são profecias a respeito da linhagem de Cristo. Também nós vimos no estudo anterior profecias concernentes ao nascimento de Cristo, a maneira. Isaías 7, capítulo 7, versículo 14, prometeu um sinal para o incrédulo rei Acaz. A profecia era que uma virgem geraria um filho que seria chamado Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Isaías 7,14. A maneira, nascimento virginal. O lugar, Miqueias 5,2, Belém Efrata, uma cidade pequena, muito insignificante para ser listada entre as cidades de Judá, distinta da Belém de Zebulon. Mateus capítulo 2, versículo 6 aponta para esse versículo, né? Belém Efrata. Então, maneira, nascimento virginal, e o lugar, Belém Efrata, profecias sobre o nascimento de Cristo. Agora, profecias sobre a vida de Cristo, que nós vimos no estudo anterior, seu precursor, João Batista, Isaías capítulo 40, versículo 3, chamando o povo ao arrependimento e preparação espiritual, porque o reino dos céus estava próximo. Então ele batizava, né? Sua missão, sobre Cristo, a missão. Isaías capítulo 61, versículo 1, promete que Cristo seria ungido pelo Santo Espírito no ministério. Então, libertar aqueles que estão em prisão espiritual, dar vista aos cegos, né? Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2 prediz que Cristo será identificado com os desprezados da sociedade e com os gentios. Isto foi cumprido quando Cristo estabeleceu-se em Nazaré, onde uma guarnição romana tinha um posto, e mais tarde em Cafarnaum. Mateus capítulo 4, versículo 15 e 16. Amém? Então, foi até aqui o estudo anterior. Profecias sobre a linhagem de Cristo, sobre o nascimento de Cristo e sobre a vida de Cristo. Então, nós daremos sequência ao assunto profecias sobre o Senhor Jesus Cristo. E eu preparei uma tabela. Esse estudo tem sido feito grande parte embasado no manual de teologia Moody, né? E eu deixei um quadro sobre as profecias, né? E hoje nós podemos experimentar estar lendo no telão as passagens bíblicas, né? Eu acho que é interessante. Então, continuando, profecias sobre Cristo no Antigo Testamento, a continuação, sobre a vida de Cristo, a continuação. Nós vimos seu precursor, João Batista, e sua missão, né? Dar vista aos cegos, libertar os cativos, enfim. Agora, continuando, seu ministério. Em Isaías capítulo 53, versículo 4, informa que Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E isso se cumpre no ministério terreno de Cristo, quando Ele cura aqueles que estão doentes, como está em Mateus capítulo 8, versículo 17. Amém? Então vamos ler Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Aqui está. Quem pode ler? Professor Claudinese, em voz alta. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si
Aqui se encontra uma profecia a respeito do Senhor Jesus Cristo, do Messias, levar as nossas dores e as nossas enfermidades. Versículo 4. Nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. Né? Lá em Mateus capítulo 8, versículo 17, vamos ver. Mateus 8, 17. Rapidinho. 8, versículo 17. Aqui, ó. Que acabamos de ler, foi profetizado muitos anos antes, quando o Senhor Jesus Cristo veio. Pode ler, pastor de mano, ali no telão mesmo. Ali. Pode ler, por favor. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: Ele tomou por sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém. Então, nós vimos em Isaías capítulo 53, versículo 4, a profecia de que o Senhor Jesus Cristo levaria as nossas dores e as nossas enfermidades. E aqui em Mateus capítulo 8, versículo 17, vê-se o cumprimento. Amém? Vamos ler um pouco antes sobre esse contexto. O que está escrito aqui antes? Aqui, ó. Pode ler alternadamente. Pastor, pode ler versículo 14. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamado e com febre. Bem? Pastor, voz alta. Pode ler. 15. E tocou-lhe na mão, e a febre deixou, levou-se e serviu-o. 16. Levantou, serviu. E chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com as suas palavras expulsou deles os espíritos. E curou todos os que estavam enfermos. Olha só, todos. Curou todos. Todos os que estavam enfermos. Aqui, ó. Agora o versículo 17. Novamente. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém. Está aqui. Glória a Deus. Então, em Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6, e Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, são combinados na resposta de Jesus para a pergunta de João, indicando que o ministério terreno de Cristo de dar vista aos cegos, curar paralíticos, dar vista aos cegos, curar paralíticos, purificar leprosos, ressuscitar os mortos, pregar as boas novas aos pobres, estava cumprindo as profecias de Isaías. Então, a resposta do Senhor Jesus para João. Vamos lá em Isaías 35, versículos 5 e 6, rapidamente. Aqui, o que está escrito aqui? Pode ler. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os corpos saberão, saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque a água arrebatarão no deserto, e ribeiros no ermo. Glória a Deus. Então, os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. E lá em Isaías capítulo 61. Isso daqui é a respeito da resposta do Senhor Jesus para João. Pode ler aqui no versículo 1, por favor. Pastora, pode ler isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos e
apregoar um ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Agora, técnico. Glória a Deus. Então, lá em Mateus capítulo 11, versículos 5 e 6, ao cumprimento. Mateus capítulo 11, versículos 5 e 6. Pode ler novamente. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Glória a Deus. Então, isso aqui foi a resposta para João Batista. Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Amém? Então, profecias, lá de Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6, e Isaías 61, versículo 1 e 2. Aqui a resposta a João Batista. Então, o Senhor Jesus Cristo, como ele respondeu João Batista? Apontando para as Escrituras, o cumprimento delas, das profecias a respeito do Messias. E de anunciar João Batista, o cumprimento, né, que estava sendo profetizado, foi profetizado muitos anos antes pelo profeta Isaías. Amém? Em Isaías capítulo 42, versículo 2 e 4, descreve Cristo como sendo diferente dos fariseus. Ele não era briguento ou contencioso. Ele é gentil e compreensivo. Ele não esmaga o fraco e debilitado. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele os confortará. Por esta razão, muitos gentios crerão nele. Como está lá em Mateus capítulo 12, versículo 19 e 21. Então, vamos à leitura. Isaías 42, versículo 2 e 4. Vou colocar aqui novamente. Isaías capítulo 42, versículo 2 ao 4. Pode ler em voz alta, por favor? Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, não apagará o pavio que fumega. Como verdade terá justiça. Trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. E as ilhas aguardarão a sua lei. Glória a Deus. Então, olha só, ele não clamará, não se exaltará, ou seja, ele não ficará brigando. É um comportamento diferente de fariseus, de hipócritas que só sabem de brigar, das questões externas e não no interior do coração. Né? O Senhor Jesus Cristo, ele vê o interior. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. E não vai ficar abatendo o fraco, né, prevalecendo contra o fraco para se engrandecer. Pelo contrário, ele veio para servir, né, para libertar os cativos, dar vista aos cegos, para ajudar os fracos. Né? Glória a Deus. Então, lá em Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, versículo 19 ao 21, aqui vamos do versículo 17, pode ler, pastora Claudice. Versículo 17. Isso. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo. Agora, pastor João.
Eis aqui o meu servo que escolhi, meu amado, em que a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Anunciará aos gentios o juízo, ou seja, as terras aguardarão a sua lei, né? O evangelho, a lei do reino de Deus. Amém? Então, versículo 19, o que diz? Pastor, pode ler. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Aqui, ó, nós estamos lendo em Mateus. Lembra que nós lemos lá em Isaías? Aqui é o cumprimento. Nós lemos em Isaías capítulo 42, versículo 2 e 4. Aqui é o livro de Mateus, na vida do Senhor Jesus Cristo, dizendo que foi profetizado que ele não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pela sua voz. Ou seja, não vai ser briguento, né? Ele é gentil, ele é forte, né? Como um leão, mas ele veio como cordeiro no ministério terreno dele, para se oferecer como oferta a Deus pelos nossos pecados, como sacrifício, né? Ele vai voltar em poder e glória, vai resgatar a sua igreja. Mas aqui ele veio não para ficar contendendo, brigando pela praça, não, mas para ensinar o juízo, a anunciar o juízo, para libertar os cativos, para curar os enfermos. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, o morro que fumega, até que faça triunfar o juízo. Glória a Deus. Continuando. E no seu nome os gentios esperarão. Amém? Glória a Deus. Agora, isso foi apenas a respeito do seu ministério e sobre o seu ensino. Então, são profecias sobre a vida de Cristo, continuando do estudo anterior. No estudo anterior, nós vimos que o seu precursor era João Batista, sua missão: libertar os cativos, curar os enfermos, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, né? Enfim. Aqui o seu ministério, que levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e é o que nós vimos agora há pouco, né? Dar vista aos cegos, curar paralíticos, purificar leprosos, ressuscitar os mortos, pregar as boas novas aos pobres, né? E no seu nome os gentios esperarão. Seu ensino, agora, outro tópico, sobre as profecias a respeito da vida de Cristo, do ensino. Salmo capítulo 78, versículo 2, prediz que Cristo ensinaria por quê? Parábolas, revelando de antemão as verdades escondidas. Então nós sabemos que o livro de Salmos, no Antigo Testamento, foi muito antes, né, anos e anos antes do Senhor Jesus Cristo vir. São profecias, algo que foi profetizado e cumprido no Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver Salmos capítulo 78, versículo 2. Aqui, ó, 78, versículo 2. Aqui, ó, não é do versículo 1, mas é o 2 que sobre as parábolas. Pode ler, por favor, mais alto. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Amém. E o versículo 1, ó, escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Olha só, povo meu. Quem que era o povo? Do povo do Senhor, né? Então, Deus conosco, Ele se fez homem. O Senhor Jesus Cristo, o Verbo que estava com Deus, o Deus unigênito, Ele se fez homem, o Deus homem. E Ele anunciou: escutai a minha lei. Olha só. Então, lá por exemplo, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo se assentou e anunciou a lei do reino de Deus, né? Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca, né? E aqui no versículo 2, abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas. Então ele falaria através de parábolas e enigmas. Amém? Glória a Deus. Lá em Mateus capítulo 13,
Mateus capítulo 13. Capítulo 13, versículo 35. Não sei por que tem essa parte cinza, né? Quando boa parte do espaço. Mas ainda dá para ver. Aqui, ó. Versículo 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Aqui, ó, profecia cumprida em Cristo. Muitas profecias foram cumpridas em Cristo, né? E na realidade eu até separei uma tabela aqui, ó, lá do livro do Manual de Teologia Moody. Olha só. Então, por exemplo, ó, seu ministério, ensino, apresentação, rejeição. Entende? Então aqui tem uma tabela sobre profecias sobre Cristo no Antigo Testamento. Ó, o tópico: linhagem de Cristo, nascimento de Cristo, vida de Cristo, morte de Cristo, vitória de Cristo, reino de Cristo. As profecias e as passagens. Profecias sobre Cristo no Antigo Testamento. Bem, vou deixar assim também, porque pode ser proveitoso, né, para quem esteja vendo. Então, ampliar um pouco mais. Aqui, ó, linhagem de Cristo, nascimento de Cristo, a vida de Cristo, morte de Cristo, vitória de Cristo, reino de Cristo, né, as profecias e as passagens. Bem? Então, voltando aqui, ó, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o ensino do Senhor Jesus Cristo, qual modo? Por meio de parábolas. Glórias a Deus. Agora, a sua apresentação, outro tópico. Lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Prediz a entrada triunfal de Cristo, montado como um rei em Jerusalém, em um animal nunca antes usado. Zacarias 9:9, e cumprido em Mateus capítulo 21, versículo 5. Amém? Então vamos ver. O que vocês estão achando desse modo? Uma exposição rápida, né? A Bíblia tenta acompanhar na Bíblia também. Aqui então a Bíblia aqui exposta, as palavras da Bíblia, né, no telão. Zacarias 9:9. Vocês estão com a Bíblia aí também, vocês podem acompanhar, né? E eu acho que é um recurso que é interessante, né? Ó. Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, o justo e Salvador. Olha só, pobre, aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, a série, pobre e montado sobre um jumento. Aqui a profecia, ele vai cumprir isso na entrada triunfal, lá em Mateus capítulo 21, versículo 5, ó. Pobre, o Senhor Jesus Cristo nasceu num lugar humilde, né? Olha só, pobre e viveu uma vida humilde e ajudando o próximo. Aqui, ó, Salvador, pobre, vírgula, é montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então vamos ver o cumprimento lá em Mateus capítulo 21, versículo 5. Aqui. Dizei a filha de Sião. Quem pode ler? Dizei a filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso, assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carne. Versículo anterior. Ora,
aconteceu para que se cumprisse aqui, ó, o que foi dito pelo profeta. Entende? Aqui é o contexto dele dizendo aos seus discípulos, aqui, ó: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei e trazei-nos. E isso aconteceu para que se cumprisse, né, o que foi dito pelo profeta, né, que ele viria sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Trouxeram a jumenta, o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, fizeram assentar em cima. E ele entrou em Jerusalém, a entrada triunfal, aqui, ó. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Aqui, ó, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Amém? Amém. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Viram aqui então o cumprimento de Zacarias capítulo 9, versículo 9, em Mateus capítulo 21, versículo 5, e aqui no contexto dos arredores, né? Amém? Então essa foi sua apresentação. Olha o beija-flor, veio visitar mais. É um beija-flor levado ali. Ele já tinha vindo antes. Apresentação. Então, profecia sobre a sua apresentação. Zacarias capítulo 9, versículo 9. E cumprida em Mateus capítulo 21, lá pela altura do versículo 5. Em Salmo 118, versículo 26, descreve a vinda de Cristo para a nação como o libertador, com as pessoas clamando a Ele por ajuda e libertação. Então vamos ver Salmo 118, versículo 26, irmãos. Salmo 118. Versículo 26, que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 21. Aqui, ó. Vitória, pode ler, por favor. Mais alto. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos, desde a casa do Senhor. Glória a Deus. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Aqui, ó, nós acabamos de ler Mateus capítulo 21. Olha o que a multidão ia dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui, ó. Hosana nas alturas. Isso aqui é o cumprimento de Mateus capítulo 21, que foi profetizado muitos anos antes, aqui em Salmos capítulo 118, versículo 26. Amém? O que mais? Salmos 110, capítulo 1. Descreve Cristo como maior do que Davi. Ele é aquele que Davi reconheceu como Senhor e que eventualmente subjugaria seus inimigos. Aí também verificar lá em Mateus capítulo 22, versículo 44. Vamos abrir, aliás, vamos observar Salmos capítulo 110, versículo 1. Vou pôr aqui. Eu acho que assim está indo rápido, né? Salmo 110, capítulo 110, versículo 1. Pastora Camila, pode ler, por favor, em voz alta. Disse o Senhor ao meu Senhor. Em voz alta. Pode chegar aqui, então, para ver. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Glória a Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor, né? Então,
Veja bem, atenta nesse início aqui, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor. E lá em Mateus capítulo 22, versículo 40, 4. Mateus capítulo 22. Aqui, ó. Pode ler, versículo 41. Não sei porque está ficando maior essa parte cinza, né? Está atrapalhando, mas eu não sei porquê disso aqui. Ó. Vamos ver se eu tirar vai melhorar. Não. Tá. 41. Pode ler, pastor Claudinei, por favor. Estando os reunidos, os fariseus interrogou por Jesus. 42. Pode ler, pastor Irmão. Dizendo: pensai vós do Cristo, de que é filho? E disseram-lhe: de Davi. Vitória. E disse-lhe, ele como é então, que Davi, em espírito, lhe chama o Senhor, dizendo. Camilo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então, ele está perguntando. Essa pergunta para nós é fundamental. Que pensais vós de Cristo? Por quê? Nós temos que crer que Ele é Senhor e Salvador e que ressuscitou dentre os mortos. Isso é uma questão até de salvação, a divindade de Cristo, que Ele é Senhor e Salvador, que Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Glórias a Deus. Então ele perguntou aqui: que pensais vós do Cristo? Cristo? De quem Ele é filho? Eles disseram: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, com S maiúsculo aqui, ó, dizendo: disse o Senhor meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Então aqui aponta para a divindade do Senhor Jesus Cristo. Divindade do Senhor Jesus Cristo. Amém? E que nós vemos que lá em Salmos capítulo 118, qual que era? 110, versículo 1. Disse o Senhor meu Senhor. Viu? Aqui o Senhor Jesus Cristo combateu os fariseus, a incredulidade dos fariseus, citando Salmos capítulo 110, versículo 1. Aqui, ó, profecia cumprida em Cristo, né? Mateus capítulo 22, versículo, lá pela altura do 42 a 44. Amém? Então, isso tudo é sobre a sua apresentação, profecia sobre a vida de Cristo, e no tópico apresentação. Amém? Agora a sua rejeição. Agora outro tópico sobre a vida de Cristo, a rejeição. O Senhor Jesus Cristo foi um homem de dores. Ele sofreu, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele sofreu rejeição, Ele foi desprezado do Senhor Jesus Cristo. Lá em Salmo capítulo 118, versículo 22, declara que Cristo será rejeitado. Cristo comparado a toda importante pedra angular que conserva uma construção unida. Cristo sendo comparado a toda importante pedra angular que conserva uma construção unida, seria rejeitado pelo povo judeu. Salmo 118, versículo 22, e conferir em Mateus capítulo 21, versículo 42. Então vamos ver lá em Salmo 118, versículo 22. Salmo, vai até o 150, né? Capítulo 118, versículo 22. Vitória, pode ler em voz alta, por favor? A pedra que os edificadores rejeitaram tomou-se a cabeça da esquina. Glória a Deus. Aí isso foi citado em Mateus capítulo 21, versículo 42. Aqui, ó, Mateus capítulo 21.
21, ou seja, no Antigo Testamento, muitos anos antes, e depois sendo citado. A parte cinza está aumentando. Não sei porquê. Aumentou, agora está atrapalhando. Será que se eu fechar aqui vai voltar? Espero que não. Sem essa tarja cinza, né, atrapalhando. Mateus capítulo 21, versículo 42. Aí, voltou, que bom. Aqui, ó. Vale a pena fazer isso. Aqui, ó. Versículo 42. Pastora Camila, pode ler, por favor? Mateus capítulo 21, versículo 42. Disse-lhe Jesus: Voz alta. Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso. E é maravilhoso aos nossos olhos. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele citou Salmo capítulo 118, versículo 22. Aqui ele havia falado a respeito da parábola dos maus lavradores, né? Que pegaram o filho, e dizendo: este ordeiro, vinde, matemo-lo, e aprenderemos da sua herança. Então, ele, contando uma parábola, nós já vimos que o ensino dele seria através de parábolas, de enigmas, né, da antiguidade. Então, ele contou uma parábola, e depois ele citou também: nunca leste nas Escrituras, aqui, ó. Ou seja, apontou para Salmo capítulo 118, versículo 22. Nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, olha só, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. Aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes, ou seja, os maiorais, né? E os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falavam deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta. Glória a Deus. Então, aqui uma profecia a respeito da sua rejeição. E assim como a pedra angular, ele é importante em toda a estrutura, né? E, no entanto, ele foi rejeitado pelo povo judeu. Em Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13 diz que os povos servirão Cristo com os lábios, mas não com uma obediência genuína. Então vamos lá. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Aqui, ó. Alguém pode ler para mim, por favor? Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos do homem, em que foi instruído. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. É a tradição dos homens, né? Os fariseus conservavam tradições de homens e rejeitavam aquilo que era principal das coisas do reino de Deus, né? O principal eles rejeitavam e davam muita importância para as coisas externas e tradições dos homens. Agora vamos ler lá em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Aqui, ó.
Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Pastor Claudinei, pode ler, por favor? Versículo 7, por favor. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Agora o 8, pastor Irmão, por favor. Este povo se aproximava de mim com a sua boca e me orna com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem honrado com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Versículo 9, Vitória, por favor. Mas em vão me adoram. Ensinam doutrinas que são preceitos dos homens. Então, tradição dos homens, né? E obedecendo as coisas dos homens e esquecendo das coisas de Deus. Amém? Então, nós vimos isso em Isaías capítulo 29, versículo 13, e cumprindo-se Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Amém? O que? Que Cristo serviria com os lábios, mas não com obediência genuína. Honraria com os lábios, mas com hipocrisia, com falsidade, não com obediência genuína. Né? Zacarias capítulo 13, versículo 7. Zacarias capítulo 13, versículo 7. Camila, pode ler, por favor. Aqui é outro assunto, tá? É sobre Cristo ser abandonado por todos os seus amigos num momento crucial. É outra profecia sobre a rejeição que o Senhor Jesus Cristo sofreu no seu ministério terreno. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Glória a Deus. Agora vamos ver lá em Mateus capítulo 26, versículo 31. Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 31. Vitória, pode ler aqui, por favor. Aqui, ó. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vós escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. 32. Pode ler. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galileia. Glória a Deus, até aqui. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele já disse para os seus discípulos que estava profetizado que feriria o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então ele disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. E eles fugiram, né? Quando os guardas vieram pegar o Senhor Jesus Cristo, os seus amigos, os seus companheiros discípulos fugiram e ele foi levado, né? Foi levado ao sumo sacerdote e depois também a Pilatos, né? Amém? Então, feriria o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Isso havia sido profetizado e ele mesmo disse: foi profetizado, esta noite, todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim. Porque está escrito. Por quê? Porque está escrito. E a palavra de Deus se cumpre. Amém? Glória a Deus. Ao combinar Jeremias, capítulo 18, versículo 1 e 2, capítulo 19, versículo 1 ao 15, capítulo 32, versículo 6 ao 9, Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13, os profetas do Antigo Testamento predisseram Cristo sendo vendido por 30 peças de prata. E o cumprimento lá em Mateus, capítulo 27, versículo 9 e 10.
Amém? Então vamos ver. Rapidinho, tá? Jeremias. Então vou procurar ler. A gente vai passar bem rápido essas passagens. Vamos lá. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 e 2. 18, versículo 2, eu vou ler, tá? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. 19 e 5, vamos ver. Assim disse o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e alguns dos anciãos dos sacerdotes. E sai do vale do filho de Nom e está entrado na porta do sol e apregou ali as palavras que eu te disser. E dirás: ouvi a palavra do Senhor ao rei de Judá e moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retir-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso para os deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal para queimar os seus filhos no fogo e holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio o pensamento. Agora, capítulo 32, vamos ver. Nossa, meu Deus, veio o pensamento, meu Deus, né? Aqui, ó. Disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor dizendo: eis que Hanameel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade,